Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para vocês. Prazer, eu sou a G Pérez. E eu sou a Jaque Coutinho e juntas nós somos as hosts do Na Dança Pode. Vem que o podcast é nosso! Ensinar crianças, educar pela arte. Existe uma fórmula correta, estratégia, receita de bolo e forma aquela que todo mundo acha que é certa. Estou aqui hoje com uma psicopedagoga e uma pedagoga que são uma formada em balé clássico e a outra muito conhecida na internet e tem a própria metodologia e forma de ensinar. Geviane Dubois e Patrícia Montenegro. Bem-vinda ao Na Dança Pode, vocês duas. Estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo sobre pedagogia, principalmente na dança infantil. Eu acho que é muito importante e é muito difícil também de ser falado, porque rola uma mistureba e uma bagunça toda e todo mundo acha que sabe. E, na verdade, virou uma zona, tá? Então, eu tô aqui com vocês duas hoje. Conta um pouco pra gente quem são vocês e como vocês chegaram a hoje falar com crianças, né? Ensinar crianças, educar crianças. Pode começar quem quiser. Vamos. Bom, eu sou a Patrícia, eu sou pedagoga, atuo hoje na área de educação. Passei a grande maioria da minha experiência em educação, a educação infantil, primeira infância. Hoje estou atuando no Fundamental 1. Sou bailarina formada pela Royal Academy of Dance como bailarina e como professora. Então, escolhi essa metodologia para trabalhar. Bom, dou aula, já perdi a conta de quanto tempo, mas sim, acho que aula de balé eu dou desde ali de 2008, mais ou menos. E trabalhar com educação mais ou menos desde 2012. E sou apaixonada pela infância, sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil, sou apaixonada pela troca, né? A gente que vira professora, a gente tem que gostar de troca. Que não dá para ser professora sem gostar. E acho que é isso, um pouquinho disso. É isso. E você, Gê? Posso te chamar de Gê? Íntima? Pode ser. Íntima. Bom, meu nome é Geviane Dubois, todo mundo me chama de Gevi. Ótimo. Então, para facilitar um pouco, né? A vida. Eu sou licenciada e bacharel em dança, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicomotricista e analista de comportamento e criadora da metodologia da psicopedagodança, que é uma metodologia fundamentada em 4 pilares, né, de ensino, para sair justamente essa confusão de dá para fazer qualquer coisa, né? Mas sempre pensando que a gente ensina sim, mesmo para criança, técnica de dança, não é ficar brincando em sala de aula, né? Hoje eu tenho mais de 2.000 prof-alunas, que são as professoras que eu ensino. Eu sou professora de professores de balé infantil. Então, há muitos anos eu ensino professores a darem aula, né? Eu comecei como professora, dei aula durante muitos anos. Fui chamada para virar coordenadora de uma escola de dança muito grande. Levei essa escola de dança de 300 para 1.200 alunos, aplicando o que hoje é a metodologia da psicopedagodança. E eu tinha uma equipe muito grande de professores para dar conta dessa escola. E aí eu tive que achar um jeito de ensinar eles. Como é que eu fazia eles fazerem o que eu fazia, né? E aí eu fui estruturando toda a metodologia. E eu vejo justamente isso que você falou, né? Essa dificuldade aí. Sim. E aí eu resolvi ensinar isso para outras pessoas, para que a gente tenha um ensino de mais qualidade. Perfeito. Então, assim, eu vou começar já jogando a bomba, porque é essa bomba mesmo, que a gente se fala muito hoje sobre ensinar de forma lúdica, né? E o que vocês acham sobre isso? Porque, na minha opinião, eu fui professora de balé clássico infantil também, e vira uma grande salada mista entre ficar botando um monte de coisas de bichinhos e laços e flores, e aí se esquece que também você está ensinando dança. Vamos falar de um público de 3 a 10 anos de idade, mais ou menos, e vira tipo assim, o que é ensinar de forma lúdica? Como fazer isso? E por que as pessoas acabam, no final das contas, quase que ensinando meio que coordenação só, e aí esquece de ensinar balé clássico, né, no final das contas. O que é o lúdico? Como ensinar isso? A palavra lúdico eu falo que é um perigo, né? Porque eu falo que virou feijoada. Todo mundo, você vai colocando tudo dentro. É lúdico. E não é bem isso. Tornar lúdico é tornar aquilo compreensível para a criança, para o universo infantil. Então, isso é tornar alguma coisa lúdica, né? Quando a gente fala de educação infantil, o lúdico ele pode ter muitos significados, falando ali do mundo infantil, né?
tornar lúdico para uma criança é fazer aquilo ter sentido. Só que a criança ela é muito inteligente, gente. Ela não precisa de 900 brinquedos na aula, ela não precisa... Você tem que fazer aquilo fazer sentido. Pode ser através de uma história, pode ser através de um elemento, mas pode ser apenas explicando que aquilo é parte da dança e que pode fazer sentido para a criança também. Então, eu acho que o grande perigo do lúdico é querer colocar muito acessório. E às vezes a criança não precisa de tanto acessório para fazer sentido, né? Sim. Eu vejo muito assim, essa questão também. A ludicidade virou uma banalização, na verdade, né? Então. Virou, e aí assim, vira recreação e não ensino de dança. Desculpa pra tudo. Eu tinha eu quero fazer lúdico. Eu quero fazer lúdico. E assim, a gente, né, eu sempre penso que a gente tá ali, o que a gente ensina? A gente ensina a dança. Exato. Então, como é que a gente vai fazer um ensino para trazer para o universo da criança o ensino da técnica de dança? Então, é sobre isso a ludicidade. Não é sobre você ficar enfeitando, né? Às vezes eu vejo pessoas enfeitando sala. A sala parece que mais distrai a criança do que ajuda a criança a aprender. Nem tudo precisa virar uma brincadeira. Você tá ali pra fazer balé. Pode parecer que é uma brincadeira, mas não é pra virar uma brincadeira. Eu tinha colocado a palavra recreação, porque no final das contas, né, a criança já tá indo fazer balé. Às vezes não é para aprender a técnica clássica, é para fazer uma ocupação no dia para a mãe descansar, às vezes. Ou para botar essa criança para emagrecer, às vezes também é isso. Gastar energia, no final das contas. E vira uma recreação. Porque daí coloca, na grande maioria, uma pessoa recém-formada em dança, que não sabe sobre assim, vou pedagogia. Falar, né, vou jogar a bomba também, que às vezes, atualmente, gente que nem formada é. Gente que às vezes fez 3 aulas e vai dar fez aula 2 pra anos de balé criança. clássico. Gente, ensinar balé, é o que você falou, né? A gente tem que estar ensinando balé. Exatamente. Que nem eu posso estar chamando de plié, que é a metodologia que eu uso, a gente vai falar plié mais pra frente, que quando vai ter a consistência de um plié. Eu tô lá ensinando o bend. Mas, gente, eu tenho que saber que aquilo vai virar um plié, eu tenho que saber que o skip vai virar um talevé. Então, eu tenho que ter uma noção de técnica. Eu digo muito assim, as pessoas acham, eu dou aula pro baby, eu não preciso conhecer profundamente a técnica, eu não preciso saber como é que vai fazer um brisé. Você precisa, porque é lá que você vai dar a base para que a criança possa chegar lá na frente e conseguir executar. Então, não é sobre ficar brincando na aula. É sobre você realmente ensinar a técnica de dança. E como dança não é movimento por movimento. Não é fazer marcha porque tem que fazer marcha porque é psicomotricidade. Exatamente. É uma coisa, são coisas diferentes. E o que é a psicomotricidade? Assim, o que é uma coisa e o que é outra coisa? Vou falar da minha visão. A psicomotricidade, ela vai existir na aula de pré-balé, de baby class. Por quê? A gente usa a psicomotricidade quando a gente é adulto. Sim. Então, assim, ela é a base da movimentação, aquela parte mecânica. Só que se eu estou ensinando dança, primeiro que eu tenho que saber que aquele movimento de psicomotricidade ele vai se tornar um passo mais pra frente. E se eu estou numa aula de dança, eu tenho que incluir uma musicalidade, eu tenho que colocar um ritmo, eu tenho que colocar uma progressão, né? Então, exatamente. A gente precisa entender também, porque eu acho que às vezes isso se perde um pouco lá no balé infantil, que dançar não é você... Eu digo assim, você não dá aula de passos. Exato. Você dá aula de dança. Não é executar um movimento. Não é ficar executando um monte de passos um atrás do outro. Né? O que é dançar? É você comunicar através do movimento. É arte. Então, às vezes as pessoas ficam, né? Porque criança é só juntar um monte... Vai fazer uma coreografia, é só juntar um monte de passos e colocar lá numa música. Gente, cadê a arte? Cadê a expressividade? Cadê o que você quer comunicar? Exato. É o personagem que você está interpretando. Exato. O que você está interpretando? Não é colocar só um figurino do personagem. É realmente você trazer para a movimentação o que aquele personagem está querendo dizer. E você como psicomotricista, você numa aula de psicomotricidade, você vai montar circuitos, você vai dizer para aquela criança, você vai ter desafios motores na aula de balé. Mas é balé. É como você pode utilizar alguns elementos da psicomotricidade para chegar nos passos que a gente precisa ensinar. E não só ficar trabalhando o movimento pelo movimento. Legal. E assim, para uma pessoa, vamos hoje dar informação, né, para as pessoas que está recém-formada ou que quer trabalhar com balé infantil, qual vocês diriam que é o caminho que essa pessoa deve procurar? Assim, eu sei que muitas escolas colocam esses bailarinos, né? Na maioria das vezes alunos. Eu comecei a dar. Todo mundo começa. A maioria aula porque eu estava ali dançando e eu precisava dar aula. E aí, qual o caminho direcionar esse estudante? Porque o coitado do estudante não tem culpa de nada. Tipo assim, eu digo muito. Como é que direciona essa pessoa? Eu digo muito que a gente foi ensinado a dançar.
Uhum. A gente não foi ensinado a ensinar. Uhum. Falei isso. Né? E esse é o grande problema, porque aí você vai para dentro da sala de aula e muda tudo, né? Não adianta você saber dançar. Como eu ensino isso, né? Então eu vejo assim que, principalmente quem quer trabalhar com criança, você tem que conhecer a criança. E conhecer a criança não é conhecer a sua aluna, é estudar sobre a criança, estudar sobre desenvolvimento infantil. Pediatria. Estudar sobre... Estudar sobre a infância. Gente, sobre aquela evolução cerebral, de movimento, psicológica, né? É uma frase que eu amo, tá, gente? Assim, nós somos seres biopsicossociais. Sim. Então você tem que conhecer a evolução biológica da criança, psicológica da criança, como é que ela cresce numa sociedade, como que é a casa dela. Então, o que eu falaria assim para alguém que quer começar, primeiro, se você vê, eu sou professora, eu vejo que alguma aluna tem talento, eu faria o que a minha professora fez comigo. Você gostaria de dar aula? E ela ficou ali comigo, ela olhava as minhas aulas, ela falava, Patrícia, você tá viajando, não é assim que você vai fazer. E escolher uma metodologia. Uhum. Eu acho que hoje nós temos muitas metodologias muito boas, bem pensadas, bem estruturadas para você escolher. Uhum. Então, porque o grande problema, acho que sempre foi aqui no Brasil, é que todo mundo vai pegando, pega um pouco daqui, um pouco daqui e faz. Pode dar certo, mas eu acho que quando você trabalha com criança, você tem que ter uma coisa muito estruturada, porque a criança precisa de estrutura. Escolha uma metodologia, escolha um mentor. Uhum. Se você quer virar professor, escolha uma metodologia e um mentor. Dentro dessa metodologia que você quer trabalhar. E aí, você vai ser bem guiado. Sim. É importante que você tenha direcionamento. Sabe? Eu vejo que falta muito isso, né? Eu sempre falo muito para as profs, né? Para de ser a professora da dica, sabe? Pega uma diquinha daqui, pega uma diquinha para lá. Você precisa de um caminho, né? E o caminho é isso, o caminho é um método. O método é um caminho para você seguir, para você conseguir estruturar uma aula, para você conseguir ensinar a criança. Então, acho que vem muito da gente, dessa coisa realmente de você estudar sobre dar aula e sobre a criança. Você precisa entender as duas coisas, né? Didática. Exatamente. Quando eu criei a metodologia da psicopedagogia, ela vem nesses 4 pilares, que é justamente falando sobre isso, né? Então, psicopedagogia é justamente isso. Primeiro pilar, você precisa conhecer muito sobre a técnica de dança. Você não pode dar aula se você não conhece sobre a técnica de dança. Você não pode ter feito 2 anos de balé, exatamente. Você já pode dar aula. Exatamente. Você precisa conhecer muito sobre pedagogia, porque como é que você ensina essa criança? Então você precisa como você entender. dialoga. Exato. Né? Como você constrói esse processo de ensino-aprendizagem, porque não é você só despejar coisa na criança, é uma troca. O cérebro da criança é a maior quantidade de sinapse que você vai ter no mundo. Se a primeira infância é aquele cérebro que está em constante movimento. Então, como você vai dialogar com essa criança que está em constante movimento cerebral? Ela não é uma tábula rasa. Exatamente. E ela não vem fatiada, né? Eu brinco, né? Não é a criança na salame, que chega só a parte motora na sala, entendeu? Manda só a parte motora pra sala, não. Você recebe uma criança que tem cognição, então você precisa entender como funcionam os processos cognitivos dessa criança. Você precisa entender como funciona, que é a parte da psique. Como é que funciona o comportamento emocional, os comportamentos, o desenvolvimento afetivo dela. Porque você vai lidar com todas essas coisas. E você tem que saber como lidar. Porque a gente está formando uma pessoa. Independente se ela vai ser bailarina ou não, a gente tem um ser humano nas mãos. E em processo de formação. Exato. E assim, você ter didática, você conhecer sobre a psicologia infantil, né, o desenvolvimento da criança, porque eu falo assim, se você trabalha com um adulto, os adultos têm dias ruins, mas nós já somos maduros o suficiente para lidar com isso. A sua criança às vezes vai chegar num dia péssimo. Só que ela não sabe lidar com isso. Ela nem sabe que tá tendo um dia péssimo. Ela não sabe verbalizar isso. Então, se você não consegue ler uma criança, né, é óbvio que, gente, não existe perfeição, tá? Eu sou professora, tem horas que eu falo, gente, o que tá acontecendo? Mas se você não consegue ler uma criança, entender uma criança, entender sobre como você dialoga com um aluno, independente da sua idade, cara, você vai sofrer em sala de aula. A sala de aula vai ser sofrida para você, professor. Vai ser pro seu aluno, mas para vocês vai ser mais. Eu imagino. E assim, falando nesses pilares, né, como que se constrói uma didática? Ou o que vocês consideram uma boa didática, né? Porque às vezes a gente fala assim, putz, tem que ter didática. Como é que eu sei que eu tenho uma boa didática? Tipo assim. É complexo, né? É complexo. Porque, de fato, tem que abrir uma bíblia que é didática. Porque muita gente fala assim, nossa, aquele professor não é didático. Tá, mas ele conseguiu ensinar. Então, se ele ensinou, ele é didático.
Ah, é isso? Sim. Ai, É ó, a então. capacidade de você transmitir aquilo que você precisa, né? E lembrando que todo aprendizado, ele não é, como é que eu chamo? Ele é ativo, tá? Você não vai aprender ali de forma Passiva, né? Passiva, tá. Então, assim, a didática, você ter didática é você saber comunicar o que você precisa comunicar. Conseguir transmitir o que você quer transmitir. Não existe uma didática perfeita, porque somos Pessoas. com personalidades diferentes. Entendi. E Então você- é você conseguir passar a informação que você quer. Tipo, quero falar E com a pessoa. e o outro precisa entender Absorver. Uhum. Absorver, porque senão não entende, é um diálogo. Tá. Né? Então, eu tô ensinando dança. Aí eu vou lá e explico um passo. É uma coisa que eu falo assim. Eu tenho que achar várias formas de explicar até o meu aluno entender. Então não existe didática errada, por exemplo. Existe. Ou existe Assim, didática ruim. Existe. Didática ruim existe. Mas aquela pessoa... certo, errado, não. Não porque é personalidade, né? Sim. Eu falo assim, eu ensino de uma forma, a minha amiga ensina de outra. Sim. Mas se os nossos alunos estão conseguindo compreender Aprender, e ótimo. evoluir, tá tudo bem. Tá. A gente fala que didática errada é aquela quando você é grosseiro, quando você É, ofende. Quando isso você acaba. né, gente? Porque assim, Vamos lá. a gente, né, enquanto analista de comportamento, você aprende pelo amor e você aprende pela dor. Então, a punição também é uma forma de aprendizado. Né? Então, quando a gente olha lá para Skinner, para todos os estudos deles, a gente percebe e funciona. Funciona, vai aprender. Só que, será que essa é a melhor maneira da gente ensinar? Só que tudo que a gente né? sabe, tudo é uma somatória, você vai aprender, mas o que aquilo vai te acarretar? Exatamente. Será que essa forma, né, punitiva é a melhor abordagem? Esse é um autor? Que você Skinner. disse? Skinner. Conta pra gente, porque você não sei nada de pedagogia, né? Então, por favor, tô aqui com vocês pra contar e os nossos ouvintes provavelmente também não. Então, qual que é a forma com que ele dizia? Assim, Skinner, ele é um teórico, né, Uhum. principalmente de comportamento, é uma das teorias mais antigas de aprendizagem. As escolas não utilizam mais, Tá. justamente por causa disso, né, estudo. dessa questão e tal. Mas, quando a gente olha para a parte comportamental, o que ele traz? Que a gente consegue fazer mudanças de comportamento a partir de reforço positivo ou de reforço negativo. Então, você consegue mudar o comportamento de uma pessoa. E se você muda o comportamento, você tem processo de educacional de aprendizagem. Né? Então, a gente não... eu vejo muito assim, o ensino do balé de muitos anos, muito nessa linha punitiva. Né? Quando a gente pensar assim... Antigamente, assim, Antigamente. Ela, assim, o professor que falava assim, agora vou deixar ela com bastante raiva, se ela estiver com raiva, ela vai fazer. Vai fazer bem feito. Só que, assim, isso é uma porcentagem muito mínima de pessoas que, na verdade, funcionam assim. Uhum. A maioria das pessoas não funciona assim. E quando a gente pensa em criança, olha o que Menos você ainda. acarreta de outras sequelas nessa criança. Né? Então, Se o seu aluno te obedece porque ele tem medo de você ou porque ele te respeita. Exato. E é uma linha muito tênue É. entre o medo e o respeito ali na criança. Muito, mas no adolescente também, né? Eu acho que na adolescência mais ainda, porque aquele adolescente tá criando opinião. Sim, exato. E a criança ainda tá aprendendo tudo, né? Mas o adolescente, ele já tá invertendo ir pra algum lugar. Mas normalmente o adolescente que respeita pelo medo é porque na infância ele teve que respeitar pelo medo. Pelo medo? Porque você aprende, né? É um comportamento aprendido. Sim, vai adquirindo comportamento o resto da aprendido. vida. Sensacional, gente. Não sabia desse babado. Achei maravilhoso. Boa. E eu tenho uma outra questão, que é falando de didática, psicomotricidade. Como que a gente coloca, por exemplo, numa sala de aula e diferencia isso que você falou, né? De ensinar passos e ensinar dança. Porque, querendo ou não, a gente vai ter que ensinar passos. E aí, como que eu vou separar isso daí? E depois eu tenho que juntar os passos pra virar uma dança, né? Como fazer isso? Tipo, né? Porque é difícil separar. É que, na verdade, sim, você obviamente vai precisar ensinar os passos, Sim. obviamente você vai ter que fazer trabalho de habilidades que Isso. vão levar ao aprendizado do passo. Mas eu sempre penso na estrutura de uma aula que você precisa ter as duas coisas. Então, você não pode ter só os passos e você não ter... Porque dançar são os encadeamentos desses passos. Então, nada mais do que as sequências, muitas vezes, que a gente faz, é dançar. E aí você precisa de alguma... Mesmo que não seja, você não está criando uma coreografia, mas você tem que trabalhar o artístico, tem que ter expressividade junto. Sim, pra deixar E não só no rosto, né? de uma no forma mais movimento. fácil de entender. Então, quando você aprendeu a fazer grama de mão,
A sua professora parou, ela te ensinou o caminho. Isso é a parte de psicomotricidade. Só que aí depois ela fez uma sequência gramatima devana, uma música com uma cabeça. É a mesma coisa com uma criança. Então eu vou ensinar que ela vai pular com os 2 pés. Eu vou fazer um trabalho, colocar uma bolinha, né, ali no tornozelo, eu vou fazer de uma em uma, eu vou fazer uma brincadeira inicial e depois isso eu vou colocar numa sequência junto com outro movimento, junto com um deslocamento. Então eu não vou ficar só naquela parte mecânica. Tanto porque uma coisa é uma criança saber pular de pés juntos e uma coisa é ela saber pular de pontas esticadas. E se deslocando. São outras É coisas outra diferentes. coisa, entendeu? Então eu faço 3 pulos no lugar e troco de fila. Isso já virou uma dança. Então, é por isso que a gente fala que não é psicomotricidade. Porque uma coisa é a criança aprender a pular de pés juntos. Outra Isso coisa é psicomotricidade. é ela esticar os pés enquanto salta e depois trocar de fila. Ou então dar uma voltinha. É a mesma coisa, é que é mais fácil para as pessoas entenderem que nem isso. Você vai aprender a fazer grand jeté en avant. Então, você vai fazer temps levés, sequências de temps levés repetitivas. E depois vai fazer uma sequência com isso. A criança é a mesma coisa. É muito legal ver vocês falando, porque eu sou fisioterapeuta, né? Trabalho com isso. E na fisioterapia a gente fala muito sobre progressão de exercício ou progressão daquele paciente que tá com desconforto e aí vai melhorar. E não tem como eu chegar pra pessoa que tá com dor nas costas e ficar pedindo pra ela abaixar 50 mil vezes, sendo que ela não consegue abaixar. E aí a gente tem que decompor todas essas coisas e indo a little steps, assim, né? E eu brinco que eu ter dado aula de balé fez um pouco eu entender isso antes de eu ser fisioterapeuta. E aí depois, como fisioterapeuta, eu realmente vi, eu falei, nossa, eu fazia isso, tipo, há muito tempo atrás. E foi muito mais fácil pra eu ser fisioterapeuta, porque eu falava, nossa, é um processo educacional, querendo ou não. Sim. Eu tenho que ressignificar, né, na maioria das vezes, um movimento para aquela pessoa que tá com dor, mas é um ressignificar e trazer algo novo de aprendizado. Então eu tenho que ensinar ela a fazer esse movimento de novo pro cérebro dela entender que não é lesivo. E aí é a mesma coisa no processo infantil, né? A criança, ela precisa aprender e ela vai aprender através daquela repetição e aí treinar a psicomotricidade para depois gerar alguma dança. É, o que eu vejo às vezes muito que falta, na verdade, é essa intencionalidade. Eu estou fazendo essa atividade, né? Para chegar ali. Para chegar num tal passo, né? A gente vê muito só, eu estou fazendo atividade porque eu tenho uma listagem aqui de coisas que eu preciso cumprir. E eu não sei nem por que eu tô fazendo isso. Eu só tô fazendo porque eu tô conhecer fazendo. a progressão do passo, né? Eu falo, quando você... Vou falar a metodologia que eu estudei, tá? Quando você vai aprender a metodologia da Royal Academy, durante o curso que você faz para ser professor, você tem que fazer uma tabela de progressão dos passos lá do primeiro grau de exames até o intermediário. E isso é escrito. Você faz escrito para você entender o que você tá fazendo. Por que eu tô ensinando isso aqui pra minha criança? É ensinar por ensinar? Não, ela vai chegar. Porque é isso, as pessoas não conseguem conectar o baby class com o avançado. O avançado, mas existe. É óbvio que não tudo, né, gente? Tem coisas que se transformam de um nível que você não consegue colocar. Mas existe. Inclusive, noção espacial. Muito importante, porque Jesus amado, fica bailando trombando com os bailarinos. Mas que desgraça! Você acha que é fazer aula de baby class? Faça uma roda com 15 crianças. E gira essa roda. Gira a roda. Vira um sanduíche. Vira uma que puxa, outra que... Uma salsicha balançando de um lado pro outro. É muito engraçado. A gente tem que lembrar que o que é muito óbvio pra gente não é óbvio pra criança. E ela tá aprendendo, né? Eu falo sempre assim, né? Quando você vai precisar fazer um estudo de como que você precisa, o que você precisa ensinar, né? Você olha pro passo. Qual é o passo? O passo da técnica é esse. Beleza. Quais são as habilidades que você precisa que a criança tenha para conseguir executar esse passo? Ok, são essas. Quais são os conceitos que a criança precisa conhecer? Porque é essa coisa de achar que as pessoas nascem sabendo. Precisa explicar óbvio? Precisa. Sempre. Então a gente vai ter que trabalhar essas coisas, né? As habilidades, os conceitos e os pré-requisitos. Porque tem passos que precisam de outros passos para que você possa executar. Sim, e eu acho isso muito legal porque, por exemplo, eu vejo pais, né, quando você acaba se tornando mãe, pai e tudo mais, você tem que ensinar uma criança. Eu já vi pais, às vezes, falando assim, dá mão, é só dar mão, não sei o quê. Tipo, a criança não sabe dar mão, ela não sabe que naquela hora ela precisa dar mão. Em vez de você estar gritando, tendo um surto aí psicótico com a criança, fala pra ela, filho, quando a gente vai atravessar a rua, você tem que dar... Tipo, sabe? Que é o que a gente tem que fazer na maioria das vezes, né? Claro que a criança faz birra e entendemos, né? Às vezes acontece. Mas até esses processos de a criança fazer birra e chorar e tudo mais, eu acredito que o professor de dança precisa saber lidar.
E também é muito difícil. E aí eu enxergo um pouco os pais no meio que professor, assim, né? Porque a educação vai ser na sala de balé, vai ser na escola, mas vai ser em casa também. Então, querendo ou não, os pais são grandes porque a educadores. gente volta lá no começo, que é importante você conhecer sobre a criança. Porque se eu dou uma aula de baby class, eu tive ano passado, inclusive, uma aluna que ela tinha muita dificuldade de entrar na sala. De entrar eu na sala? tinha duas. Uma que não entrava, justamente porque ela realmente não queria fazer balé. E uma porque ela era uma criança que precisava de muito acolhimento, porque ela é uma criança muito tímida. Então, assim, eu tinha que lidar de formas completamente diferentes. Uhum. Eu tinha que acolher as duas, mas eu tinha que entender onde que eu tinha que forçar e onde que eu tinha que ser mais... Não, calma, tá bom. Calma aqui. Daqui a pouco você já entra. Então, você tem que entender a infância, porque é isso. Elas são crianças. Não adianta você falar, você não quer entrar, então não entra. Ele vai falar assim, então tá bom. Porque pra criança é muito simples, né? Então tá bom, Eu sempre digo, né? Essa questão da adaptação é um processo, gente. E a gente precisa entender como esse processo é um processo. Então, tanto o professor tem que estar apto para entender esse processo, quanto para explicar para os pais esse processo. Exato. Porque muitas vezes a mãe vem com uma expectativa gigante, né? Vai entrar, vai fazer, vai mesmo. E às vezes, muitas vezes, é a realização da mãe, né? Sim, na criança, projetada na criança. Então, a gente preparar, né? Eu falo muito sobre esse processo de preparar a adaptação, de você explicar para os pais o que pode acontecer, né? Pode acontecer da criança chegar, entrar na sala, te dar tchau e nem cair para ti. E às vezes isso frustra os pais, Sim, porque os pais acham que a criança vai ficar grudada. Assim, Pode acontecer da criança não entrar, da criança precisar de mais tempo, dela precisar que o professor acolha, né? Então pode acontecer muita coisa. Então a gente tem que estar preparado para todos os pode acontecer. Já tive assim, uma aluna que ela entrou as primeiras 2 semanas. Ela entrou na sala. Ela ficou sentada e não fez nada. Eu falei, mas ela tá aqui dentro? Ela não tá chorando? Então ela tá bem, ela tá se sentindo segura. Daqui a pouco ela vai fazer, dito e feito. Eu já tive aluna que entrou, aí ela não fazia nada, só ficava olhando. Então. 2, 3 aulas. Aí a mãe me ligou depois. Tu sabe que ela chega em casa, ela faz a aula inteira. Então, tipo, já é um super processo de evolução, entendeu? Eu tinha crianças de 2,5 na minha turma, que era o balé. Então, assim, entrou na sala e ficou em sala, você já deu um passo enorme para aquela criança que está num lugar que ela não conhece, com pessoas que ela não conhece. Né? A gente tem que lembrar, tô falando de crianças bem pequenas, elas acabaram de sair num mundo que só existia 5 pessoas. Né? Assim, a família, mais próxima, né? Aí agora tem uma louca gritando, com outras 10 crianças gritando. Num espaço que ela nunca viu. Com coisas que ela Uma nunca sala fez. gigante com um monte de espelho. E aí você fala, vai e faz. Gente. E aí você também preparar uma aula para a fase do desenvolvimento dessa criança. Então, assim, né? Piaget. Ela tá saindo do sensório motor. E aí você quer botar a criança sentada numa filinha e chamar uma por uma para fazer um negócio de 2 anos. Não, entendeu? Gente. Não vai funcionar. Sabe? Você vai conseguir fazer isso um pouco mais pra frente, mas ali 2 ali não faz. É todo mundo junto e se levantou. Furou a fila. Tudo bem, exatamente. É um processo. Sim, e saber lidar com eles, né? Assim, e como que a gente faz com essa parte do acolhimento com a criança que chora, da criança que faz xixi na roupa, né? Porque eu já tive alunas que estavam na sala de aula, daí não queria, tava tão legal que ela fez xixi, daí depois falou, é porque eu não queria parar de brincar. Naturalidade. Age com naturalidade. Todo mundo faz xixi. E quando a criança chora, ou, por exemplo, caiu, né? Como lidar com essas situações, assim? É muito particular, né? Eu sou uma professora que eu gosto do colo para acolher. Se é uma criança que gosta de colo. Eu tive crianças que já não gostavam de colo. Então, você tem que chegar... Eu sou, assim, a minha técnica eu chego perto da criança, eu entendo se ela quer colo, se ela quer só conversar, se ela quer um pouco de espaço, se ela quer dar uma saída, tomar uma água. Você tem que entender que tem vários tipos, né? Assim como nós adultos, cada um lida de um jeito com sentimento, aquela criança também. Normalmente, a criança pequena, ela quer uma proximidade, né? Da figura que ela mais se sente confiante naquele momento, que provavelmente vai ser a professora. Então, se você, no meu caso, quando eu tenho uma assistente, eu sempre trabalho para que a minha assistente tenha a mesma proximidade das crianças que eu, porque ela pode me salvar nesse momento. Mas que ela também possa seguir a aula sozinha se a criança só depende de você. Então, eu tenho que entender e conversar com as turmas. Olha, ela vai ficar um pouquinho comigo, porque ela tá um pouquinho chateada. Se vocês já ficaram chateados também, é tudo ser no mais natural possível
e explicar de forma simples. É esse acolhimento, né? Você precisa acolher a criança. Eu acho muito até a questão da validação. A gente tinha a gente veio talvez de uma educação que às vezes as pessoas, o adulto não validava o sentimento da criança, né? Então a criança caiu e aí dizia assim, levanta aí, não foi nada. Sim. Foi, gente. Ela tá sentindo, foi sim. Pergunta, tá tudo bem? Exato. Você quer ajuda? Né? O que Tá eu posso doendo? fazer pra te ajudar agora. nesse momento? E às vezes a criança não sabe te dizer, então você começa a dar opções. Às vezes eu até espero, assim, quando uma queda, alguma coisa, eu espero. Vê se vai chorar. Pra ver se vai levantar e ficar bem. Né? Pra você também não assustar. Porque às vezes a criança. Então aí, às vezes ela demora 3 segundos e começa a chorar. Engraçado. Então, ela faz assim, olha pra você, e aí vem a dor. Mas e assim, gente, naturalidade e empatia. Né? Quando a gente se machuca, a gente quer que alguém seja empático. Exatamente. E uma situação que eu queria puxar é aquela criança que é a bagunceira do rolê, que vai lamber o espelho, que vai ficar pulando e tal. A gente falou muito sobre a educação de não punir, né, e tal. Como não punir este ser? Como? A gente entra na famosa briga hoje do que é educação positiva e permissiva. Exato. É isso que eu queria falar. Regras são regras. Você tem que estabelecer. Mas a minha aluna tem 2 anos, tá? Mas tem a regra da sala. A regra da sala. tá. O que é permitido nesse ambiente aqui e o que não é permitido nesse ambiente aqui. E aí, sem falar não, tirar e... Sim, olha, agora não é a hora. Você tem... Eu falei até hoje para um casal de amigos meus. Opções. Olha, essa não é a hora de fazer isso. Você pode fazer esse ou esse. Qual que você vai fazer? Que é educação positiva, educação né? positiva. Tem até uma brincadeira, não sei se vocês já viram um meme que fica rolando. Muito abusada desse meme, é muito bom. Você quer ir no restaurante japonês ou no macarrão? Tipo, é muito engraçado. Então, se você, aquela criança que é bagunceira, primeiro, gente, que criança bagunceira, normalmente ela é uma criança que vai te produzir muito em sala. Porque é a criança que tem mais energia. Ela é uma criança ativa, ela é uma criança que vai interagir, ela é uma criança que ela vai te sugar muita energia grávida. também. Mas eu falo que pra mim, é óbvio que tem criança bagunceira e criança sem limite, são coisas diferentes também. E tem às vezes a criança que fica rindo do amiguinho também, tem essa criança. Às vezes. Conversa. Você gostaria que eu disse de você? Poxa, não foi legal. E assim, a nossa expressão facial diz muito. Eu mudo a cara e falo, não foi legal. Tipo, fecha. Você precisa ser assertivo. É diferente de você ser muito autoritária. A diferença, então, você precisa ser assertivo. A criança busca. Se a gente pensar a gente enquanto evolução de espécie, né? Nós somos uma das únicas espécies que a gente nasce e precisa de alguém para cuidar da gente por muito tempo, senão a gente não sobrevive. É verdade. Né? E um bebê de uma vaca nasceu, tá saindo andando. Exatamente, a gente não, a gente precisa. Então a criança, o que ela busca? Ela busca alguém que justamente traga essa segurança de perpetuação da espécie, entendeu? Alguém que vai me manter aqui. Então é isso que ela quer muitas vezes, que você dê o limite de uma forma assertiva. Né? Então às vezes ela passa do limite justamente porque ela tá precisando que alguém diga pra ela, ou aqui não é permitido fazer isso. E lembrar que criança é criança, ela entende quando você fala, você não precisa falar aquela coisa que a gente chamava no antigo tati-bitati, não precisa. Você tem que saber que você tá falando com uma criança, não é com um adulto, mas eu falo assim, poxa, não foi legal. É a tati-bitati? Tati-bitati. É uma expressão muito antiga, que é tati-bitati. Olha, não pode fazer não, ela é uma criança. Ela é uma criança, você é um adulto. Você se coloca no lugar do adulto e ela no lugar da criança. Entendi. Entendeu? Claro, você vai usar uma linguagem que a criança entenda. Compreenda, né? Mas você não precisa se colocar no lugar da criança. Sim, eu falo que é colocar os divertidamentos no seu lugar. Por isso. A gente mostrar pra criança todos os divertidamentos, eles estão ali, né? Mas assim, agora não pode fazer esse. Esse aí, deixa aí, aqui a gente vai fazer isso aqui. Ela tem que, né? E eu gosto muito de um processo de construção de regras com elas. Sabe? De construir junto com elas. Não adianta você chegar na primeira aula, fazer 7 regras para Exatamente. Elas vão estar assim, olhando o espelho, porque é tudo muito novo. Sim. Então, eu falo 2 regrinhas por aula. 2 regrinhas, 1 regrinha por aula, gente. É assim, é simples. Então, olha, a regra é que entrou na sala, senta na roda. Ou então, olha, a gente toma água depois de tal hora. Você já mostrou que tem horário para tomar água, não pode ficar aquela bagunça de vai pegar água, volta, vai pegar água. Eu gosto muito, quando trabalhava, até hoje eu falo com os alunos, assim, eu gosto da frase, tem hora para tudo. Sim. Agora não é hora desse. Depois vai ter essa hora da dança livre, que você vai poder dançar e correr. Mas agora era dessa dança, tá bom? Lembra, vai ter. Gente, prometeu pra uma criança. Cumpra.
Cumpra, porque você perde a sua autoridade, Confiança. você A perde a confiança. confiança da criança. Você ensina sobre mentira. Exato. Uhum. Você ensina que mentir tá tudo bem. É como eu falo muitas vezes pras mães, né? Aí às vezes a mãe diz assim, não, mas a mamãe vai ficar aqui. E aí eu sei que a mãe vai sair da escola. Ela não vai ficar lá Tá aguardando. mentindo. Não mente. Diga que você vai sair e que depois você vai voltar. Porque aí você traz segurança pra criança, Uhum. né? Você tá mostrando pra aquela pessoa, pro seu filho, tipo, calma, ó, eu tô saindo, mas eu volto. Eu Né? tive uma vez de crianças bem pequenas no balé, em que elas tinha uma adaptação bem longa, foi uma adaptação bem trabalhosa. E aí eu deixava, não é o certo. Gente, o certo é o que dá certo, tá? Às vezes. Não sempre, mas às vezes o certo é o que dá certo. Eu deixava a porta aberta durante a aula, porque eu tinha crianças muito inseguras. E aí eu fui trabalhando, olha, na próxima aula a gente vai fechar a porta. Aí eu fechava, dava um quiprocó, eu abria. Mas eu tinha fechado. Próxima aula, até a hora que eu fui começando a conseguir deixar mais tempo, um dia eu fechei a porta e deu tudo certo. É o ideal? Não, gente, eu detesto, mães, amo vocês, mas assim, eu detesto mãe na sala. Mas é ruim. Porque a autoridade ali é a mãe, ela vai fazer graça pra mãe. Exatamente. Muda tudo Então, totalmente muda a visão a da criança. dinâmica. Inclusive a maneira como a criança se comporta. Então, às vezes eu falava assim, deixava a porta aberta, mas a cadeira da mãe estava do lado de fora. Mas se a criança fizesse assim, ó, Ela via a mãe. via a mãe. Eu uso muito, assim, às vezes, né, para trabalhar isso. Às vezes elas vêm muito assim, tem criança que chega com alguma coisa da mãe. O objeto, né? O objeto de transitório, né? Então, precisa trazer, sabe? A criança chega, às vezes a criança chega lá com um cheirinho, uma coisa. O professor diz, tem que deixar lá de fora. Não, ela precisa daquilo para ela conseguir entrar. Já tive criança de objeto transitório dela ser a chave do carro da mãe. Eu já tive uma também. Porque aí assim, né? Sei que a minha mãe não vai embora, entendeu? Porque eu tô com a chave do carro Já tive a dela. chave do carro também. Já tive. Cara, que possessiva essa criança, já tava ali, ó. Provavelmente, essa criança já passou por alguma situação que a mãe disse que ia... Já tive a chave do carro. Às vezes, é que eu falo assim, é óbvio que eu falo pra mãe, se puder, tá? Evita. Mas a criança, Se a criança precisa ganhou aquela muito. boneca e ela quer muito. Tudo bem. Vamos colocar ela pra assistir? Isso. Nossa, agora ela tá cansada, ela precisa dormir. É por isso que a gente fala, entenda a criança. Pra Sim. aquela criança, aquela boneca é uma pessoa. Sim. Não, e assim, colocar, às vezes, os pais entenderem também, né, o que tá acontecendo ali. Às vezes a gente tem que educar a família. Sim, Porque a família não é sempre. Cada vez mais, né? inclusive. Não que gente, entendam, quando a gente fala educar a família, não é que a família... A gente tá ali num ambiente que é diferente do ambiente familiar. Isso. Então, principalmente pais de primeira viagem precisam entender como é que é ter um filho fora do ambiente familiar. Porque a gente fala educar a família, a pessoa ficou ofendida. Como você vai me educar? Não, gente, você precisa entender como é que funciona ter um filho fora do ambiente familiar. E como que funciona o balé. Tipo assim, no balé é assim, os pais assistem do lado de fora. A sala tem que ficar fechada. Às vezes tem vidro, às vezes não. O seu filho vai ficar sozinho lá dentro. É assim que funciona, tá? E às vezes tem pai que não entende esse rolê. E aí começa a falar assim, não posso ver minha filha? Mas você pode deixar a porta aberta hoje? Você... Não, eu não posso. Inclusive porque o limiar de atenção da criança pequena é muito curto. E aí, quanto mais estímulo externo você tem, menos a criança presta atenção, menos ela aproveita a aula. De crianças típicas. Exatamente. Típica sala, gente, assim, ó, é outra vida. Isso com crianças atípicas. E tem poucas crianças atípicas no balé, né? Olha, não tem vejo. aumentado. Graças a Deus tem aumentado. Principalmente hiperatividade TDAH, né? Que ano passado eu tinha uma que eu dava muita risada porque ela era tão incrível, mas ela era tão hiperativa. Mas tem aumentado, graças a Deus. Porque é isso, gente. Faz bem pra criança dançar. Sim. Só que aí, de novo, você tem que estar preparado. Exatamente. Para ter uma criança típica. Você precisa conhecer tudo que a criança pode ter? Não. Mas se chega uma criança com você ali com um laudo, com uma hipótese, vai estudar. Não custa, né? Não custa. Vai pesquisar, É importante. fala com alguém. Eu falo assim, eu sou muito amiga da Jaque de muitos anos. Chega uma aluna minha com alguma lesão, eu mando na hora. Ô, Jaqueline, ela tá com isso aqui. O que eu faço agora? Porque, gente, consultem profissionais que vocês conhecem, pesquisem, né? É importante. É muito importante. Muito importante. Eu digo muito Sim. sobre a inclusão Vou que ter que ir. Já Foi um prazer. Vai lá.
Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o nosso Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir com que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança Pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Sobre a inclusão, né? Que não adianta você ter boa vontade só. Você precisa ter conhecimento, sabe? Então, assim, o professor precisa estar preparado para receber um aluno que precisa ser feita uma inclusão. E não só lidar com a criança que vai ser incluída, mas o que você faz com o resto da turma? Eu ia falar disso, porque realmente, na hora que a gente coloca uma criança, que quando tem, né, uma criança típica dentro da sala de aula, as outras crianças também ficam assim, às vezes falam, comentam, ou até comentam, né, tipo assim, tem um amiguinho autista na minha turma, tem não sei o quê. E aí, como que você fala com esse amigo, né, típico sobre o atípico? Sabe que eu acho que, assim, tudo é a naturalidade. Exato. A criança precisa ser natural. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças as nossas semelhanças e as nossas diferenças. Porque todo mundo, nós temos muitas semelhanças, mas nós temos muitas diferenças. Sim. Então, a gente trazer um pouco disso também para dentro da sala, para eles entenderem isso. Na verdade, todo mundo tem um pouquinho de coisas diferentes, né? Gostos, habilidades, enfim, né? E, então, conversar mais sobre isso e trazer atividades mesmo que trabalhem essas coisas, né? Para que a criança entenda o meu colega. Entenda que talvez o meu colega vai furar a minha fila e ela não consegue, porque ela tem um desenvolvimento atípico. E às vezes eu até questiono um pouco os pais, né, que ficam hiperprotegendo muito a educação dessa criança e tudo mais, porque o mundo não é esse. Não. O mundo não é assim. E aí eu me questiono, eu falo assim, gente, tudo bem, você não quer que seu filho veja televisão, eu entendo. Você não quer que seu filho coma carne, eu entendo. Eu entendo todas as formas de criar e criações que existem dentro das casas. Mas pensa a sociedade que ele vai estar incluído quando ele tiver 15, 18 anos, depois 20, 25, 30, né? Até ser um adulto e sair de casa. Ele não vai estar mais sob a sua tutela. Ele vai ter as próprias vontades. E aí, a partir dali, os pais começam a se frustrar. Tipo, meu filho não faz o que eu queria que ele fizesse. E ele não vai fazer. Não. Tipo, sinto lhe informar, assim. Essa questão da autonomia é muito importante, tanto com crianças típicas quanto com crianças atípicas, né? Porque você precisa dar, né? Existe uma construção de autonomia dentro do desenvolvimento infantil e a gente precisa dar essa condição da criança desenvolver essa autonomia, né? E independente se a criança é típica ou não. E a gente vive hoje numa sociedade onde essa autonomia é meio que tirada da criança, até por uma culpa, às vezes, dos pais, de não dar tanta atenção, então eu vou fazer porque é uma jeito de eu dar atenção e tal. Então, e eu vejo que a dança, a gente trabalha muito o processo de autonomia. Muito, sabe? Então, da gente explicar a importância dessa autonomia para os pais, né? De que é importante a criança estar sozinha dentro da sala de aula, porque ela precisa adquirir autonomia, né? O professor é a figura responsável por é o adulto responsável dentro daquela sala de aula. Então, às vezes eu digo para os professores assim, você precisa, se a criança estiver no processo de adaptação, ela vai às vezes olhar para a mãe e vai pedir para a mãe para tirar o casaco. Você precisa estar muito atento, porque é você que tem que tirar aquele casaco. Você tem que autorizar às vezes. Porque ela tem que entender que naquele ambiente, você é o adulto responsável que vai ajudá-la a sobreviver, né? E a gente trabalhar essa autonomia delas mesmo, né? Porque isso ajuda para muitas coisas, né? A gente vê aqui, né? Pessoas, o quanto ir para um festival, aprender a se maquiar, aprender a fazer o seu cabelo, aprender... Eu tenho lembranças de quando eu dançava, o festival, a melhor parte do festival nem era até subir no palco. Claro que é muito maravilhoso, enfim... Mas a melhor parte era a bagunça do ônibus, era todo mundo se ajudando, um arrumando o cabelo do outro.
né? E isso vão trazendo construções importantes para a vida, assim. Então, da gente também, desde os pequenos, trabalhar essa autonomia da criança dentro de sala de aula. Com certeza. E é aquilo, né? A dança, ela educa pra vida, ela não educa pra você dançar. O Baby Class, ele educa pra você aprender sobre coordenação motora, sobre desenvolvimento, sobre aprender a pular, correr, saltar, né? Fazer todas as psicomotricidades em si. E sobre lidar com o grupo. Eu Exatamente. acho que isso, a gente gravou um episódio recente com a Mavic Aqueto, não sei se você conhece ela tem uma escola há mais de 30 anos em São Paulo, e ela falou que um dia uma aluna dela ligou e pra ela, não é bailarina profissional, mas ligou pra ela dizendo que o diferencial dela ter passado naquela vaga de emprego num lugar X foi porque ela havia feito balé clássico quando criança, e que a empresa sabia que por ela ter dançado, ela teria conhecimentos de disciplina, organização, autonomia, muito melhores do que as outras pessoas, apesar delas terem os mesmos currículos. Sim. Então, a dança clássica, o Baby Class, né, assim, dizendo, ele não é para aquele momento, né? A gente leva aquele... É um ser humaninho, né? Exatamente. Que tá aprendendo um monte de coisas. Sim. Então, assim, até o enfrentamento de plateia. Vulnerabilidade. Sabe? Você aprender a enfrentar uma plateia, só que assim, você não tá sozinho. Não. Você tem a sua turma, você tem a sua professora, você tem todo um processo que aconteceu antes daquilo. Então você vai criando segurança, né? E desmamando essa criança pra dançar sozinha também. Exatamente. Então, naquele grupão, tem um momento sozinho. Sim. Ah, legal, agora ela dança sozinha e voltou pra roda. Beleza, já entrou de novo. Mas ela se apresentou sozinha com as amigas, aí depois se apresentou sozinha num trio, aí depois num duo, aí depois deixa ela num solo. Você vai fazendo uma progressão adaptativa, na verdade, né? Você vai trabalhando ali com ela. E ela vai usar isso pra tudo, gente. Até pra apresentar um trabalho no colégio. Na escola. Na escola, entendeu? Eu preciso lá. Você tem que conseguir se colocar. Eu digo que você vai usar isso pra uma entrevista de emprego. Porque você precisa se colocar na frente de uma plateia, por mais que seja uma pessoa. E aí a gente... Principalmente quando fala em dançar, em palco e tal, você tem um único fator que você não consegue ensaiar, né? Que é a adrenalina. Não dá. Você não ensaia a adrenalina. Você não tem como ensaiar. Então, tudo que a gente precisa fazer antes para deixar essa criança, né, segura, pronta para quando vier a adrenalina, ela saber lidar com isso e ainda assim conseguir executar as coisas. E isso vai acontecer na nossa vida o tempo inteiro. O tempo todo. Eu tava assistindo a noite esses dias aqui em Joinville e uma das coisas que mais me chamou a atenção na bateria júnior, né? Vamos pensar que são pessoas menores de 14 anos. São crianças ainda, né? Algumas meninas ainda nem menstruaram. Então, assim, são crianças. Dançando com uma segurança. Uma segurança absurda. Eu olhei aquilo e falei assim, gente... Nunca, na minha vida, se eu olhasse e não falasse que era bateria júnior, eu ia falar que essa pessoa tem menos de 15 anos. Nunca. Porque é isso que a dança traz, né? Uma segurança, um jeito de se impor, uma imponência, né? Então, vai muito além de ser a sala de aula, o baby class, aqueles passinhos, o plié, o tendi e tudo mais, né? Só os little steps, assim. Nossa, não tem o que falar. A capacidade que a dança tem de mudar corpos, vidas e tudo, né? Nesse caminho. É perfeito. E, Gê, assim, pra gente ir finalizando, você hoje tem a sua metodologia, você educa de forma online todas as suas alunas, como é que funciona isso? As minhas, eu chamo de prof-alunas, porque eu chamo de prof-alunas porque eu tinha uma questão assim, né? Eu tava falando da aluna da criança ou eu tava falando da aluna professora? É verdade. Então virou prof-aluna, porque aí deu... Você consegue falar aluna e prof-aluna. Exato, elas sabem de quem eu tô falando, né? Hoje a formação, a gente tem uma formação completa da metodologia, com reconhecimento do MEC, que acontece de forma online. É tudo online. É tudo online, mas tem muito acompanhamento, né? Eu acompanho elas praticamente diariamente, né? Para que a gente entenda como é que aquele ensino está acontecendo realmente, né? Eu tenho muita responsabilidade com o ensino da dança, né? Às vezes as pessoas fazem alguns eventos meus, enfim. Você não vai liberar certificado? Gente, certificado é um troço sério, né? Não é assim, eu só posso liberar um negócio que eu sei que você realmente aprendeu, né? Então, tipo, não é assim você sair jogando papel assinado por aí dizendo que a pessoa fez, mas ela realmente tem que ter conseguido adquirir aquele conhecimento. Então, hoje a gente tem duas linhas, né? A primeira linha que é essa formação, um curso de extensão universitária, onde a gente tem congressos, a gente tem várias coisas para as alunas e o meu acompanhamento diário,
A gente tem um grupo no WhatsApp que Uhum, conversa ali todo né? dia, né? Elas têm acesso a mim todos os dias. E a gente tem uma segunda linha que é uma pós-graduação em psicopedagodança, né? Na metodologia, que ela é muito mais profunda do que a formação, também online. Mas aí a gente tem muitas outras avaliações, enfim, né? É outro processo. E, eventualmente, a gente faz alguns cursos presenciais, assim, esporádicos. Eu não faço com a frequência que as pessoas gostariam que eu fizesse, porque não entra na minha agenda. Sou uma só. Exatamente. E toda a parte pedagógica de dúvidas, de tirar dúvidas das minhas prof-alunas é comigo, né? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mas com outras demandas. Essa demanda é direto comigo. É sua. Né? E eu quero muito que o ensino da dança no Brasil para criança tenha qualidade. Então eu quero conhecer, eu quero saber, eu não quero que ninguém tenha dúvida, eu quero realmente estar perto das alunas para que a gente possa levar um ensino de dança de qualidade. Eu acho que isso é um mega diferencial, assim, foi um pouco do que me chamou a atenção para te convidar a estar aqui com a gente, porque eu sou um pouco chata até nas pessoas que eu trago para falar, porque é difícil realmente a gente ver trabalho de qualidade. Tem muita gente falando que é psicomotricista, mas até aí não sei, né, se é mesmo, não é, se fez pedagogia num lugar específico, né? Então eu sou bem crítica assim na hora de convidar as pessoas. Então foi muito interessante ver assim tudo que você tem feito na internet. Confesso que eu segui ela tipo assim um pouco antes, fiquei dando umas olhadas ali no que ela tava fazendo. Aí eu falei, deixa eu ver aqui, vamos ver, daqui a pouco eu falo com ela. Mas eu achei que você não ia me responder. Mas deu tudo certo. Bom, mas e aí isso é muito interessante, porque me chamou muita atenção a sua didática, né, que foi o que a gente conversou um pouco hoje, porque você conseguia transmitir a informação e para muita gente. Então também me chamava a atenção os comentários das pessoas sobre o que você estava falando. Né? Aí eu falei assim, legal, porque ela consegue passar essas informações de forma coerente, né, do jeito que tem que ser, sem ficar aquela coisa de recreação. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente falou, antes de eu puxar o assunto, eu queria até encerrar com ele, mas aí elas falaram antes, aí acabou o meu roteiro, mas tudo bem, e aí eu queria falar exatamente isso, era isso que eu queria trazer, né, que não é recreação, balé clássico não é recreação. Balé clássico, baby class principalmente, é aula de balé, apesar de não utilizarmos muitas vezes em algumas metodologias os nomes técnicos dos passos, mas a gente está incluindo psicomotricidade, está falando sobre socialização daquela criança num ambiente diferente, fora da família, como a Paty citou. Então é trazer tudo isso que vocês falaram e entender que não é recreacional. Não é recreação. Não é. E não é qualquer um que pode dar aula. Né? É importante isso, sabe? E eu tenho falado com diversas pessoas aqui no podcast sobre a importância de passar a história da dança, né, para o futuro que vai entrar aí de jovens e tudo mais, e porque hoje tem pessoas que não sabem quem foram os grandes mestres lá atrás, e a culpa disso é dos professores, né? Dos professores. Então não cabe a gente só saber sobre dança, a gente precisa saber sobre a história da dança, né, e passar isso para as crianças. Você sabe que eu tenho, dentro da minha formação, elas recebem um curso de História da Dança, que eu chamo de História da Dança na Prática. Por que na prática? Porque eu vejo a gente, os professores, com essa responsabilidade de passar isso para as crianças também. Então, eu ensino, passo por toda a história da dança, lá desde da pré-história até os dias atuais, para que a gente entenda de onde veio tudo isso. E eu fui pegando vários momentos de criações de coisas, de onde veio, para o contexto histórico-cultural que a gente vivia e que aquela determinada... daquele passo, ou aquele bailarino que deu o nome para aquele passo, entendeu? Estava ali. E eu trago isso em atividades práticas para trazer para a criança dentro da sala de aula. Para que a gente possa começar a trabalhar a história da dança com a criança dentro da sala de aula. Inserido, né? Eu acho muito bacana, porque, por exemplo, balé de repertório mesmo. Eu era uma professora que eu perguntava para as minhas alunas sobre se elas sabiam as músicas, né? Porque eu dava muita aula para adolescente, mais sobre técnica mesmo, né? E as minhas alunas adolescentes não sabiam uma música de Don Quixote, não sabiam uma música de Lafille e tudo mais. E elas estavam fazendo balé clássico, né? E aí, uma adolescente, uma criança está fazendo aula de balé clássico, aprendendo sobre uma técnica na qual o balé de repertório é a base, e ela não sabe sobre música clássica. Ela não sabe sobre que música que é de qual balé.
Então, assim, eu era bem chata nisso, eu pedia para elas escutarem, assistirem os balés, porque eu acho que é a responsabilidade do professor. Sim. A gente tem essa responsabilidade de trazer a dança com toda a sua essência para quem está aprendendo, né? O próprio balé de repertório, né? Hoje ainda estava falando sobre isso. Gente, vocês vão deixar a Barbie ensinar o balé de repertório? Tá sendo. Então não pode. Quem tem que ensinar o balé de repertório para a criança conhecer ali o contexto, ouvir as músicas, ter esse contato, entender um pouco da história, obviamente, adequado à linguagem que ela entende, né, daquele balé de repertório, é a gente. Então, isso tem que estar inserido dentro do seu planejamento, né, de você colocar isso dentro das suas aulas, do seu planejamento mês, semestre, ano, porque é importante. Sim. Né? A gente não tem como a gente querer que as pessoas valorizem algo que elas não conhecem. E quem tem que ensinar é a gente. Que tem esse conhecimento. E vem da base, né? Então, a mudança da dança no nosso país, ela vem da base, vem do professor. E vem também do professor ter a humildade de assumir que não sabe, que tá tudo bem você sabe falar que você não sabe. Eu vejo uma não humildade das pessoas. Eu vejo isso um pouco. Eu vejo bastante dificuldade nisso nos professores. Porque assim, quando eu pergunto, por que você quer aprender? Por que você está aqui? Por que você me procurou? Sim. Né? Por que você me procurou? E normalmente a resposta é, porque conhecimento nunca é demais. Ok, eu entendo isso. Mas é uma dificuldade muito grande de dizer, porque eu não sei o que eu faço com a minha aluna. E às vezes eu paro para pensar, eu vou deixar no ar a reflexão, tá? Não é uma coisa assim, tudo que eu estudo, falo e tem dentro da metodologia, é tudo teoria com prática, né? Não é só um monte de prática e de achismo, mas algo que embasa. Mas aqui eu ainda não achei algo que realmente é uma hipótese, tá? Eu vejo, talvez, pelo fato da nossa formação, enquanto bailarinos, a gente tem muito a busca da perfeição. A gente é educado para buscar a perfeição. Então, talvez, essa seja a grande dificuldade da gente admitir que a gente talvez não sabe alguma coisa. Porque quer ser perfeito. Porque a gente quer ser perfeito, porque a gente vem de uma educação em dança, né? Dessa busca eterna pela perfeição, né? Que a gente está sempre buscando, né? Quero fazer mais pirueta, eu quero saltar mais, eu quero, né? A gente quer, é uma busca. Isso não é ruim, mas a gente precisa saber em que contexto a gente, né, precisa. E que a gente está aprendendo todo dia, eu também não sei tudo, ninguém sabe, a gente vai estar sempre aprendendo. É descer desse pedestal, desse lugar etéreo, né? Que ele não existe, assim. Eu, como profissional de saúde, a doença muda o tempo todo. Tudo troca, gente, é corpo novo, e aí você fica tipo assim, falando, eu não sei isso, eu não sei mesmo. E eu não vejo problema nenhum, às vezes, de eu falar pro paciente, quando me questiona alguma coisa, eu virar pra ele e falar assim, eu não sei. Eu não sei, eu vou procurar, vou estudar, porque eu sei aonde tem as fontes para eu pegar esse conhecimento. E aí eu juro que eu te trago, eu te dou uma resposta. Se eu não souber, eu te indico alguém que possa saber. E não ter medo também, né? De indicar outros profissionais, de indicar outras pessoas que possam agregar naquilo. Exatamente. Passar conhecimento adiante, assim. Perfeito, Jovi, do jeito que as pessoas te chamam. Fiquei muito feliz de te ter aqui. E para ir para os nossos finalmente, deixa um recadinho aí para a galera. Você gosta, eu gostaria de falar. Vamos deixar aí, né? Para os professores e para os profissionais, para quem quer ser professor. Eu sei que muitas vezes a gente é bailarino e quer virar professor, né? Ou às vezes você precisa virar professor. Estudem. Entenda que dar aula de balé infantil não é só sobre você olhar a técnica, é sobre você olhar a criança e a partir do olhar para a criança, você linkar isso com a técnica. Né? Então não é também você fazer regressão, eu olho para a criança, entendo o universo dela, olho para a técnica e limpo as duas coisas, que isso realmente é da aula de balé infantil. Eu sempre digo que uma boa professora é aquela que sabe fazer boas perguntas. Sim. Então você precisa saber fazer boas perguntas para você, na hora que você está construindo as suas aulas e para as suas alunas. Com certeza. Muito obrigada pela essa aula, né? Maravilhosa. Espero ter você mais vezes aqui para a gente conversar outros assuntos também. E deixa os seus arrobas onde as pessoas te encontram. No Instagram, @psicopedagodanca.
No YouTube também, a gente tem um canal lá, que toda semana tem vídeo novo, né? 2 vezes por semana, lá os vídeos são maiores, né? Pra quem não tá na pressa da vida de hoje, que só vê vídeo de 1 minuto e 30, lá a gente tem vídeos maiores, mais aprofundados, né? Então também Psicopedagodanca no YouTube. Tá, perfeito! Um beijão e até a próxima. Obrigada, beijo, tchau, tchau. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante pra nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!